E aí, pessoal, eu falei que eu ia falar sobre Yuri on Ice e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre esse anime que é simplesmente lindo. Pra começar, Yuri on Ice, na verdade, fala sobre patinação artística. Mas no fundo mesmo, o assunto principal não é só sobre isso. Ele fala muito mais sobre superação, crise existencial e muitos outros assuntos, e claro, o romance, né, que não poderia ficar de fora. E é um romance que assim, ele acontece de forma tão natural, ele é construído de uma forma tão minuciosa que você acaba se envolvendo com a história de uma forma incrível. Então vamos lá. O protagonista da nossa história é o Yuri Katsuki. Ele é um patinador japonês e tá passando por um momento meio complicado na vida dele. Depois de passar por uma derrota, vamos dizer assim, bem frustrante, ele acaba voltando para casa dele no Japão e começa a repensar sobre o que ele deve e não deve fazer da vida dele a partir daquele momento. Então, ele volta às origens dele na patinação e ele acaba voltando ao centro de patinação onde tudo começou. E ele executa uma coreografia que foi a que inspirou ele nos tempos que ele começou a patinar. E essa coreografia acaba sendo gravada e viralizada na internet. Mas não é qualquer coreografia. Essa coreografia é de nada mais, nada menos do que o Vitor Nikiforov, que é basicamente uma lenda na patinação e maior inspiração do Yuri durante a vida toda. E aí vem aquele plot que ninguém estava esperando. O Victor acompanha, ele vê esse vídeo se tornar viral e ele resolve viajar até o Japão e aí ele se autodeclara técnico do Yuri. Ele diz pro Yuri, você vai se tornar o campeão mundial e eu vou ser o seu técnico. Eles começam a criar uma relação muito mais íntima e muito mais profunda do que só treinador e aluno. Eles começam a desenvolver uma relação de amizade, de carinho, de incentivo. E essa relação que eles constroem é linda. E aí a gente acompanha o Yuri tentando retomar sua carreira como patinador artístico. E a gente conhece também outros personagens que são muito interessantes. A gente começa a entender um pouco mais sobre a trajetória, como funciona toda a questão da patinação. É um anime que te torna bem instruído a respeito desse assunto, para falar a verdade, hein? E aí a gente conhece o grande rival do Yuri Katsuki, que é nada mais do que o Yuri Plisetski. Um jovem de 15 anos que é considerado o mais novo talento e revelação da patinação artística. Então, gente, no meio das competições, no meio das histórias e das relações e das superações todas que acontecem, você se envolve nessa história e você se torna simplesmente fã de patinação artística e fica fascinado pela história. E se você for uma pessoa assim como eu, você vai querer começar a patinar no gelo num país tropical que é o Brasil. Infelizmente, não há previsão para uma segunda. Havia um planejamento para um filme para contar a continuação da história, porém ele também foi cancelado. Mas enfim, né, gente? Vamos nos contentar com a história que é contada até aqui. Então você não vai sentir falta de, teoricamente, nada. A história ela tem um começo, um meio e um fim. Então você vai ficar muito satisfeito com essa história. Então essa é a minha recomendação da semana. Yuri on Ice. Está disponível na Crunchyroll, na versão dublada recentemente e na legendada também. E se quiser mais dicas de animes para acompanhar, siga Café com Mangá no TikTok, no Instagram e no YouTube.